Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos trabalhar com o Instituto da Falência. O Instituto da Falência é previsto na Lei 11.101 de 2005, lá entre os artigos 75 a 160. Hoje a gente vai trabalhar com os aspectos iniciais do Instituto da Falência. Então nós vamos ver quem são os legitimados ativos, quem são os legitimados passivos, as hipóteses de insolvência jurídica em que um credor pode pedir a falência de um devedor empresário. Vamos ver os créditos que podem se sujeitar ou não a esse processo de falência, as fases do processo falimentar. Basicamente seria isso. Mas antes eu peço que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, enfim, ajudem a divulgar o nosso trabalho. Então, pessoal, o Instituto da Falência nada mais é que um processo judicial complexo que envolve as fases de arrecadação dos bens daquele devedor que entrou em falência, a administração desses bens por um órgão chamado administrador judicial, o levantamento desses bens, para posterior verificação dos créditos, liquidação desse patrimônio que outrora for arrecadado, para, por fim, fazer o rateio entre os credores. Basicamente seria essa a síntese do Instituto da Falência. E quem pode pedir a falência e quem pode sofrer um processo de falência? Quem pode pedir são os legitimados ativos. Então nós temos como legitimado ativo o próprio devedor, naquilo que a doutrina chama de autofalência. Os credores também podem pedir a falência de um devedor empresário. Os sócios, no caso de sociedade empresária, também pode pedir a falência em desfavor da sociedade. E também os cônjuge ou companheiro, herdeiros, inventariantes, no caso de empresário individual. Empresário individual que venha a falecer, os seus herdeiros, cônjuge ou companheiro ou inventariante, num prazo de até 1 ano, poderão pedir a falência, se houver necessidade, desse empresário individual. Mas veja, vamos aqui então, já ditos os quatro legitimados ativos aí, começar a trabalhar com os credores e a forma como eles podem pedir a falência de um devedor empresário. O credor poderá pedir a falência de um empresário sem que antes tenha havido um processo de recuperação judicial em 3 hipóteses. Na hipótese de impontualidade injustificada, de execução frustrada e de atos de falência. A impontualidade injustificada é quando esse credor possui um título executivo cujo valor de face seja superior a 40 salários mínimos. Nessa hipótese aí, ele tendo esse título inadimplido e protestado num protesto de títulos e um protesto especial para fins de falência, ele pode vir no juízo da falência, que é o juízo falimentar, lá do artigo 3º da lei, e pedir a falência desse devedor empresário com base na impontualidade injustificada. A execução frustrada, por sua vez, ela diferencia um pouco da impontualidade, sobretudo no que tange a exigência aí de um valor mínimo acima de 40 salários mínimos. Ou seja, o credor poderia pedir a falência de um devedor empresário com base na execução frustrada, se ele tivesse um título em que ele buscou inicialmente a via de ação de execução e não obteve êxito nessa ação de execução. Ou seja, o executado, ele nem pagou o valor que estava sendo executado dele, nem depositou, ou seja, fez o depósito elisivo, e nem nomeou bens à penhora. Isso a doutrina chama de tríplice omissão. Essa tríplice omissão deve ser comprovada por meio de uma certidão fornecida por esse juízo da execução, em que ele ratifica que houve essa tríplice omissão. Portanto, nessa situação aí, independente do valor ser acima de 40 salários mínimos, ser abaixo, se for R$500, o credor poderia, nessa hipótese de execução frustrada, com base nessa certidão de tríplice omissão, direcionar-se lá no juízo da falência e pedir a falência do devedor com base nesse motivo. Então, a diferença básica entre a execução frustrada e a impontualidade injustificada seria o valor que seria irrelevante no caso da execução frustrada.
E a atos de falência, eventuais práticas de ato de falência, configura como, por exemplo, o devedor empresário fecha a porta do seu estabelecimento, tendo ele diversos credores na cidade ali, não comunica a ninguém previamente que iria fechar ou nem depois que fechou a empresa, simplesmente some. Ou, numa outra hipótese, ele começa a vender os bens essenciais à atividade dele. Imagine uma academia que começa a vender todos os aparelhos ali. Ela está praticando um ato de falência a princípio, até que seja provado o contrário. Ou mesmo começa a contrair empréstimos de forma excessiva, ou mesmo a juros abusivos. Tudo isso configura atos de falência. São situações que possibilitam o credor pedir a falência do devedor empresário. Esse devedor empresário nada mais é que o legitimado ou os legitimados passivos, aquelas figuras contra as quais podem ser feito um pedido de falência, que eram as mesmas lá da recuperação judicial. Então nós temos o empresário individual, poderá sofrer um processo de falência, a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade empresária. São esses os legitimados passivos, aqueles que podem sofrer um processo de falência. Lembrando que as entidades, lá do artigo 2º, como por exemplo, instituição financeira, sociedade economia mista, sociedade seguradora, consórcio, elas não podem jamais sofrer recuperação judicial. E, em regra, nem também a falência, salvo nas hipóteses em que ela passar por dificuldades financeiras, em que será nomeado o interventor pelo Banco Central, com a incumbência de fazer esse interventor a chamada liquidação extrajudicial, que é uma espécie de desfazimento da empresa ali, tendo que ser pago cada um dos credores, mas de forma extrajudicial. E essa liquidação, se não obtiver êxito em pagar pelo menos 50% dos credores quirografários, ou essa instituição financeira, seguradora, esse consórcio, poderá, nessa circunstância, sim, ter sua falência decretada. Portanto, uma previsão aí excepcional do ordenamento jurídico no que concerne a esfera falimentar também. Dando início aí, eu até comentei agora há pouco, mas é importante a gente ressaltar que esse pedido de falência ele é feito endereçado ao juízo da falência, portanto, o juízo universal ou juízo falimentar lá do artigo 3º, onde a empresa tiver a sede do seu principal estabelecimento, se for uma empresa brasileira ou se for uma empresa estrangeira, onde ela tiver a sede da sua principal filial dentro do Brasil. Em relação aos créditos que podem se sujeitar ao processo de falência, em regra, todos os créditos vencidos e não vencidos na data do pedido. Evidentemente que nós vamos ter algumas exceções. As principais são as reclamações trabalhistas, ou seja, os créditos trabalhistas, eles não entram no processo de falência, eles poderão entrar ao final somente na fase de rateio do pagamento aos credores. Os créditos tributários é a mesma coisa. As ações em que a massa falida figurar no polo ativo, ou seja, em que, entre aspas, essa empresa entrou com ações contra um terceiro, esse crédito dela aí, ele não entraria no processo de falência. E também ações decorrentes de obrigação ilíquida, ou seja, obrigações em que não há naquele momento ali um valor líquido daquele título ou daquela obrigação, como por exemplo uma ação de conhecimento tramitando numa outra instância do Poder Judiciário, ela continuará tramitando, ela não entrará no processo de falência. Entrará sim ao final, como esses demais 3 créditos, na hora de fazer o rateio do pagamento dos credores. Enfim, basicamente é isso que a gente tinha a falar desses institutos iniciais aí do processo de falência. Mais uma vez peço que se inscrevam no nosso canal e que compartilhem o nosso trabalho. Muito obrigado.